Ataque Contabilidade e Auditoria. Confiança, comprometimento e qualidade na prestação de serviços de assessoria contábil e auditoria independente. Equipe altamente capacitada e em constante treinamento para melhor atender às necessidades da sua empresa. Visite nosso site www.ataquesantos.com.br e acompanhe também nossos perfis no Facebook e Instagram. Ataque Contabilidade e Auditoria. Diversas pessoas já descobriram que, quando precisam, podem contar sempre com a Blumed. Mais do que exames, consultas, serviços médicos, um plano de saúde tem que ser capaz de transformar a vida das pessoas. Vem comigo para você conhecer histórias de superação e bem-estar no programa Blumed e Você. Com a Blumed, você pode sempre contar. Negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada, com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas capacitados. A Santos Press Comunicação Integrada está pronta e preparada para promover a sua empresa, porque o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite o nosso site www.santospress.com.br. Para mais informações, atendimento@santospress.com.br ou no telefone 3221-5833. Máxima é uma vida de alegria. Máxima é ter tempo pra viver. Máxima é a sua lavanderia. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima e lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. Programa Sem Pauta. Oferecimento Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e tecnologia a serviço do Brasil. Boa noite. Estamos começando mais um programa Sem Pauta no canal do YouTube e no Facebook, sempre de segunda a sexta-feira das 7 às 8 da noite, sempre levando muita informação e entretenimento e você podendo participar desde já do nosso programa através do nosso WhatsApp, 991230237, 991230237, você participando conosco. No canal do YouTube, já está aí na telinha, vou pedir para o Marcos colocar de novo, @programa Sem Pauta, e no Facebook, você também nos acompanha, facebook.com/programa Sem Pauta. Nesta quinta-feira, dia 22 de outubro, temos o prazer de bater um papo nesse Outubro Rosa, né? Nesse mês aí, que o Rogério Amador fez vários programas especialíssimos, no sentido de sempre de procurar falar da saúde da mulher, da importância sempre da questão da prevenção. Nesta quinta-feira, temos o prazer de receber aqui conosco no Sem Pauta a doutora Ana Paula Lemes, ela que é ginecologista e obstetra e gentilmente participa do nosso programa. Obrigado pela oportunidade, doutora. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Sem Pauta. Obrigada, Flávio. Obrigada ao Rogério, a Vívia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Também conosco nesta quinta-feira a doutora Vívia Marçal, também ginecologista obstetra, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, doutora. Seja bem-vinda ao Sem Pauta nesta quinta-feira. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Mais uma vez estamos nós três juntos, né? Já estivemos juntos lá na rádio. Estamos aqui mais uma vez batendo um papo. Obrigada. Boa noite para a gente. Muito bem. E eu vou pedir uma gentileza para as gestantes da doutora Ana Paula e da doutora Viva que segurem nos próximos 40, 50 minutos para elas não terem que abandonar o programa e irem para o hospital, já em trabalho de parto. Então, as gestantes, 50 minutos aí, pelo menos, 1 hora, elas possam aí segurar um pouquinho só, né? Brincadeiras à parte, obviamente, mas para que elas possam ter com relação a isso. Queria começar pela doutora Vívia, dentro do trabalho que é desenvolvido, a importância. Como é que é isso para a mulher? Nós temos a doutora Vívia, médica, mas, obviamente, dos seus afazeres, do seu trabalho, como é que é essa relação de construção profissional e pessoal no dia a dia, em especial na sua atividade?
porque na questão da ginecologia, tudo bem, mas na obstetrícia não dá para combinar, né? O horário, o final de semana, a noite, quer dizer, como é que é esse trabalho seu em conciliar a vida pessoal com a vida profissional, doutora? Flávio, é difícil, viu? A gente tem que ter jogo de cintura, tem que ter rede de apoio, marido, mãe, sogra, funcionária, porque não dá para deixar a criança pequena em casa, né? E tem que dar um apoio em tudo. Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, então de madrugada eu tenho que sair, tem que ficar com o filho, o marido, né? E a gente volta correndo. E assim, a vida da mulher moderna tem que ser organizada, né? Tudo tem que ter horário. E às vezes com gestante não dá para ter esse horário de buscar na escola, de tem que ter alguém para ligar, ó, por favor, vai buscar que estou no hospital. É difícil, mas a gente quis se igualar, né? Então vamos lá. Olha, e eu já fico feliz que eu posso afirmar que o mundo está mudando, né? Independente de questão de pandemia, mas a questão do tratamento, porque a doutora Vivi, a primeira coisa que ela falou, da importância da sogra. E isso não é muito comum, quero confidenciar para vocês, meninas, que não é muito comum essa relação. E a doutora Vivi falou, não, tem que contar com a ajuda do marido, das pessoas, da secretária e da sogra. Então, é sinal que a sogra tem um papel importante aí, pelo menos, na vida da doutora Vivi. Doutora Ana Paula está sorrindo muito aí, né? Não sei o que ela vai falar a respeito, mas como é que é a vida pessoal e profissional para poder casar nesse dia a dia, doutora Ana Paula? Então, eu ainda não tenho filhos, né? Mas estamos tentando. Mas assim, marido tem que ser super compreensivo, né? Porque é plantão, é gestante que resolve nascer de madrugada, é feriado, é viagem programada. Hoje eu tô de férias, tô aqui em Angra dos Reis, mas tô aí com vocês também. Olha só. E aí Obrigado. a gente conseguiu tirar uns dias. Imagina, obrigado a vocês. Aí a gente conseguiu tirar uns dias, né? Mas hoje já à tarde estava respondendo mensagem de gestante. E vamos, né? Vai se organizando do jeito que dá. Perfeito. Inclusive, em cima disso que a doutora Ana Paula comentou, tinha uma participação já do Tiago, que ele tinha mandado uma pergunta. Tiago, obrigado pela participação, ele que é de Santos. Ele pergunta uma coisa muito importante. Qual a importância hoje da participação do homem no período de gestação? Porque as coisas evoluíram muito e eu acredito que a relação da família, do casal, que até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a responsabilidade basicamente era da mãe, e agora o pai tem sido muito parceiro. O pai, na verdade, engravida junto, né? Eu queria que você respondesse essa pergunta do Tiago. A importância da participação do homem durante o período de gestação. Falar com a doutora Ana Paula primeiro. Como é que é a sua visão com relação a isso, respondendo a pergunta do Tiago, doutora? Eu acho que hoje, o pai, é igual você falou, o pai engravida, né? Eu tive as minhas experiências, meu marido está sempre perto, né? Porque eu perdi 3 gestações, mas foi muito importante ele estar lá vivendo o dia a dia, passando no consultório de pré-natal comigo, e eu vejo isso muito em consultório. Quando o pai é presente nas consultas, o casal é super ligado, né? Os dois são mais orientados durante as consultas, a mulher se sente mais segura, o vínculo daquele pai com aquele bebezinho também, eu acho que melhora bastante. Então, acho que é muito importante que o pai participe de tudo, vá aos ultrassons, vá às consultas de pré-natal, vai visitar a maternidade para eles decidirem juntos. Afinal de contas, o filho é dos dois, né? Então, quanto mais cedo começar essa participação do pai, eu acho muito importante. Sua visão, doutora Vivi, em relação à pergunta aqui do Tiago, da importância da participação aí do homem no período de gestação. Eu percebo que os homens presentes durante o pré-natal, eles conseguem entender, assim, qual é o desejo da esposa dele, por exemplo, na hora de parir. E consegue, junto com a gente, médico, o obstetriz que está auxiliando essa mulher, entrar nessa vibe aí do auxílio. E quando a mulher, às vezes, pensa em desistir, ele está lá para dar força, para encorajar. Então, o homem presente nesse pré-natal, nessa preparação, ele vai ajudar muito essa mulher na parte do trabalho de parto. E a gente percebe também que o casal que tem, assim, um entrosamento assim, bacana, em relação até relação sexual, tem um trabalho de parto melhor, mais
assim, ameno, mais tranquilo. O homem consegue perceber as dificuldades da mulher e consegue ajudar a gente nessa ajuda para a mulher, né? Nesse aconchego do parto, que às vezes é tão difícil, no final a mulher está desistindo, não quer mais, e o marido fala, não, nós estamos aqui porque chegamos aqui, não podemos desistir. Então, o homem tem um papel muito importante, tanto no pré-natal como na sala de parto, né? Perfeito. Bem, estou voltando aqui. Uma outra questão que a Elizabeth participa do programa. Elizabeth, obrigado pela participação. Ela pergunta a respeito da preferência hoje, buscando a questão do parto normal. Se é um desejo cada vez maior das gestantes hoje em dia ou não. Eu sei que vocês têm os dados, mas me parece que existe aí uma questão que no Brasil, o número de cesáreas que é feita, ela está acima da média a nível mundial. E aí vocês podem confirmar isso ou não. Como é que tem sido essa questão da busca pelo parto normal? O que vocês orientam? O que vocês podem falar a respeito disso? Doutora Viviane. Eu e a Ana Paula somos adeptas ao parto normal, então é fácil para a gente falar sobre isso, né? Exato. Mas existe mesmo essa cultura cesarista, essa cultura da família, muitas vezes de cobrar dessa mulher que já está passando de 40 semanas, que está passando do tempo, que está na hora de nascer. Então, infelizmente, talvez por da remuneração do passado, né, dessa disponibilidade de parto, fez com que o médico, talvez, junto com a paciente, deixasse a cesárea ser o principal parto. Porque no Brasil não é igual aos Estados Unidos, que a mulher faz o pré-natal e depois vai parir no hospital com o médico do plantão. No Brasil tem isso no sistema público de saúde, mas as mulheres de consultório, elas querem ficar com você, querem, né, ter um filho com você. Então, essa mulher, talvez, que chega no consultório procurando a gente para um parto normal, a gente abraça. Eu tenho poucas pacientes que chegam falando, eu quero cesárea. E essa paciente que fala, quero cesárea, eu tento entender esse motivo. Se é cultural, se é um medo de dor. Que eu acredito que o medo da dor, o medo da falta de acolhimento é que faz essa mulher pedir um parto cesárea. Então, no Brasil existe sim, a gente até faz parte de um grupo, de um hospital aqui em Santos, que a gente tem a nossa meta de ficar 60% de partos normais. E é difícil isso, porque o pré-natalista do Brasil, ele não fala sobre o parto para a mulher, ele faz o pré-natal e pronto, ele não conversa sobre o trabalho de parto. Eu até brinco assim, se você entrou na montanha-russa, você tem que passar pelo looping, então não dá para desistir no meio do trabalho de parto. E a mulher tem que ser orientada sobre isso, claro, né? Então, é isso. Eu acho que, infelizmente, o Brasil tem uma taxa de cesárea muito alta e a gente esquece que essa iteratividade, essas cesáreas de repetição podem ter muito prejuízo para essa mulher no futuro. Então, a gente tem que tentar reverter essa situação. Doutora Ana Paula, sua visão com relação a isso, e um dado que a doutora Vivian colocou que me chamou a atenção, a interferência da família, quase que obrigando, ou orientando, ou induzindo na questão cesárea, quando, na verdade, penso eu, como leigo no assunto, mas deveria ser uma orientação no sentido do melhor da saúde para a gestante e o filho, e não no sentido de induzi-la, no sentido de fazer cesárea. Queria que a senhora falasse, porque era uma coisa que eu desconhecia, que a família pudesse pressionar, vamos dizer, ou induzir a gestante a fazer a cesárea, doutora. Então, eu concordo com tudo que a Vi falou, né? A gente é super adepto a parto normal. Às vezes no plantão chega a paciente lá, eu quero cesárea, e aí você vai realmente entender o motivo. Aí muitas vezes é assim, a minha mãe teve cesárea, minha tia teve cesárea, minha prima teve cesárea, e elas falaram que a cesárea é a melhor forma de parir. E aí você tem que explicar, né? Tipo, eu sempre explico, mesmo durante o pré-natal, as minhas pacientes, eu tenho às vezes pacientes que chegam também, eu quero cesárea porque eu tenho medo do parto normal. Então, peraí, vamos conversar. Quais são os benefícios para você e para o seu filho do parto normal? Quais são os benefícios da cesárea? E coloca os prós e contras na balança para decidir. Existe analgesia de parto, existe técnicas para a gente amenizar a dor, né?
Então, não precisa ter medo daquilo. Eu também acho bem importante que a paciente tenha uma psicóloga acompanhando durante o pré-natal junto com a gente, porque é importante essa mudança, mas sair da zona de conforto, daquilo assim, eu não estou preparada para o parto normal, eu quero cesárea, é difícil. E quando você pega um pré-natalista que não explica, e aí tem a família junto falando que é mais fácil, que ela não vai sentir dor, que vai tomar anestesia, pronto, o neném saiu e acabou, ela já vem determinada, né? Ela já vem ali sugestionada de que a cesárea é melhor. Então, às vezes, até a gente está tentando convencer ela ali de que é o parto normal, aí tá a mãe, ou a sogra, ou a tia, enfim, do lado assim, não, mas eu não tive parto normal, como que ela vai ter? Não, ela vai ter, porque é o corpo dela. E eu sempre falo para os pacientes, é o seu corpo, então você tem que decidir o que é melhor para você. E a gente sabe das vantagens e dos benefícios do parto normal. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é importante essa decisão, ou do casal, ou da gestante, né? Numa conversa com um profissional da saúde, com o médico, né? Com a ginecologista ou obstetra, sabe o que é o melhor para ela, enquanto termos de saúde. Que talvez a família, por uma série de fatores, não tenha essa visão, e aí acaba induzindo a essa questão da cesárea. Acredito que não tinha conhecimento, mas eu acredito que isso deva acontecer muito, como a própria doutora Vivian comentou, e a doutora Ana Paula também ratificou essa situação. Infelizmente, né? Mas procurando mudar esse cenário. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é a questão hoje, me parece que cada vez, pelo menos nas regiões mais desenvolvidas do país, está tendo um cuidado melhor, não posso dizer controle de natalidade, mas os casais estão tendo menos filhos. Posso estar equivocado, esse é o sentimento que eu estou colocando isso para vocês. Essa relação tem a ver com essa vida muito agitada, com a questão de cada vez mais a mulher estar no segmento profissional ocupando cargos importantes, que depende um compromisso em termos de carga horária, de trabalho, o que tem motivado, se é que isso é fato, da questão dessa opção e às vezes até de um retardamento do casal em ter filhos. Como é que vocês trabalham? O que vocês falam a respeito disso? Qual é o sentimento? O que poderia falar a respeito dessa situação, da questão profissional hoje, que ela está intimamente ligada na construção, na constituição de uma família, doutora Vivian? Depende da região, viu, Flávio? Depende, talvez, da classe social. Eu trabalho no SUS, vejo que as meninas novas têm muitos filhos ainda, infelizmente, a questão da adolescência, muita adolescente grávida, muita menina jovem com 2, 3 filhos de parceiros diferentes. Então, não é muito bem essa realidade. Talvez a mulher que estuda, que quer ter uma profissão bem estabelecida, um relacionamento bem estabelecido, está sendo mãe mais tarde. Mas em muitas regiões, e até não dentro da nossa própria cidade, existem meninas que param de estudar, que engravidam com 15 anos, e que com 20 anos já tem 5 cesáreas, já tem 6 partos normais. A gente não acredita, mas existe essa população aqui na Baixada Santista. Então, esse fato da mulher ser mãe aos 40 anos da primeira gestação, são as mulheres que, às vezes, colocaram a profissão em primeiro lugar. Mas ainda existe muita adolescente grávida aqui na nossa região. Tem uma explicação para isso, doutora? Tem um porquê? Porque hoje a questão da informação ela está disponível para todos. A questão também do cuidado, dá para identificar o porquê isso acaba acontecendo, na sua visão? Eu acho que é cultural, na verdade, né? Como a Vivian falou. O som aqui está um pouquinho ruim, então não sei se cortou, será para mim a pergunta ou para a Vivian, então me desculpa. Não. O dia que mulher ficar em silêncio é que tem algo errado. Não precisa nominar qual é a médica que vai falar. Se tivesse 5, as 5 iriam falar. Fica tranquila. Não tem esse negócio de falar. Aliás, as mulheres podem falar sempre. Então, mesmo que fosse para a doutora Vivian, mas a doutora Ana Paula não ia deixar de falar. Imagina. Logo ali em Angra dos Reis, ela ia deixar de falar? Imagina. Jamais em tempo algum.
Fique à vontade, doutora Ana Paula, depois a doutora Vivian complementa. Eu acho que é cultural mesmo, né? Eu trabalhei também muito tempo no SUS, hoje eu não trabalho mais, e eu trabalhava em comunidade, e aí as meninas chegavam, assim, eu tive até uma paciente que chegou para mim com 15 anos e falou assim, doutora, eu preciso fazer um tratamento de infertilidade. Eu falei, oi, como assim infertilidade? Ela, não, eu preciso engravidar. Eu falei, como? Eu preciso engravidar, menina? E assim, você tem só 15 anos. Então, e hoje até eu estava na praia conversando com um casal, e eles são de Minas, e ela tem o trabalho dela, ele o trabalho. E aí ela falou assim: ah, a gente estava falando, né? Que antigamente as mulheres tinham 10, 11, 12 filhos, né? Principalmente o pessoal do interior, assim. E aí ela falou assim: ah, mas eu e minhas primas, a gente não tem o desejo de ser mãe. A gente quer um relacionamento estável, uma vida mais estável, e a gente não quer sair dessa zona de conforto. Então, eu acho que é muito cultural também, né? O exemplo que cada um tem e o objetivo de cada uma, né? A menina lá da comunidade, ela quer ter o filho do cara que... E era engraçado, porque ela realmente, depois ela me contou que ela queria ser... Ela era namorada do traficante, ela queria engravidar para não perder o lugar dela. Então, assim, hoje você tem informação, mas eu acho que vai depender muito de como essas meninas usam essas informações e do objetivo de cada uma, né? Então, a mulher que trabalha, como a Vivian falou, que quer ter uma carreira profissional e ela está buscando a independência dela, ela vai retardar mesmo a gestação, e às vezes ela vai optar por não ter filhos. Tá. Doutora Vivian, quer falar? Não, é isso mesmo. E uma coisa que eu percebo também, que é meio uma bola de neve. A mãe engravida com 15, a filha engravida com 15, aí ela é vó com 30 e é bisavó com 45 anos. E muitas meninas saem de casa porque a família não é estruturada e quer construir a sua família. Eu percebo isso também. Que tem gente que, às vezes, não tem um pai em casa, tem um padrasto que não trata tão bem, aí arranja um namorado mais bacana e sai de casa para construir sua própria família. Essa é a realidade, acredito, dessas meninas adolescentes grávidas. Doutoras, 19 horas e 25 minutos, 7h25 desta noite de quinta-feira. Hoje batendo um papo aqui com a doutora Ana Paula Lemos, diretamente do Rio de Janeiro, né, da nossa gloriosa Angra dos Reis, lá que parou o seu momento aí de tranquilidade, serenidade, as suas curtas férias aí junto com o seu marido para poder participar aqui do programa. Obrigado aí pela participação. Doutora Vivian Marçal, está em Dubai, doutora Vivian, ou está aqui no Brasil? Estou em Dubai. Está em Dubai. Doutora Vivian, diretamente de Dubai, participando aqui conosco, as duas que são ginecologistas e obstetras, e você participando aqui conosco no programa Sem Pauta. Uma coisa que me chama a atenção também das mulheres, e aí uma curiosidade, né? A mulher, ela é ansiosa por natureza, né? Qualquer situação que você coloca, a mulher normalmente é ansiosa. A senhora é ansiosa, doutora Vivian? Talvez sim. Esse sorriso meio de lado e mexer a cabeça já respondeu tudo. Doutora Ana Paula, é ansiosa? Muito, muito ansiosa. Como diz meu marido, eu sofro por antecipação. A pergunta que eu faço, então, para as doutoras, e se quando a gestante vai ao consultório e acompanha, e elas ficam ansiosas, vocês indicam alguma medicação? Ou vocês falam assim, vai ao shopping, vai comprar, vai passear, que isso acalma? É verdade mesmo que isso acalma, que dá uma tranquilizada ou não? Pelo menos, eu sei que as mulheres, quando estão no shopping, compras, com sacolas, me parece que elas estão mais tranquilas, mais serenas. É impressão minha? Doutora Vivian? Olha, por incrível que pareça, eu não suporto ir ao shopping. Eu sou super prática. Eu vou na loja certa, compro rapidinho, não tenho muita paciência, não. Mas tem mulher que é compulsiva, né? Que quando está estressada, compra bolsa, compra sapato. Eu já escutei várias histórias. Mas não é fácil, não. Acho que é pior, depois fica com dívida. Doutora Ana Paula. Eu também, assim, quando eu quero uma coisa, eu vou lá, tipo, eu quero isso, vou lá, compro e acabou. Mas eu acho que, assim, a maioria das mulheres compram por compulsão mesmo, compram quando estão estressadas.
E às vezes, e agora com essa história de pandemia ficou mais fácil, né? Porque aí todo mundo compra pela internet, aí vai chegando, vai chegando. Eu tenho uma amiga que ela falou assim, que a alegria dela na pandemia era ver uma caixa chegando. Aliás, pelo que vocês estão falando, na verdade, então a mulher está estressada o tempo todo, porque o tempo todo a mulher está comprando, né? Então ela sempre está estressada. Então ela acaba comprando com relação a isso. Brincadeiras à parte, eu queria que falasse também sobre uma questão muito importante. Como é que vocês trabalham a questão do período de gestação com dieta? Mulher é sempre buscando questão de dieta, do cuidado, bem-estar, mas quando entra no período de gestação, obviamente, tem alguns cuidados. Como é que é orientar e, às vezes, pode, em algum momento, naquilo que é a primeira gestação, de repente, de uma mulher, ela não tem ainda a dimensão. Como é que vocês trabalham isso, esse acompanhamento da alimentação, que seja bem para os dois, e aí talvez nem sempre é exatamente aquilo que ela estava acostumada a fazer. Como é que vocês trabalham isso, doutora Vivian? Eu gosto sempre de encaminhar a paciente para uma nutricionista. Encaminho sempre, para falar a verdade, porque assim, eu sou bem chatinha em relação ao ganho de peso da paciente na gestação. Primeiro que eu acredito que o ser humano, de maneira geral, se alimenta muito mal. E aí, quando engravida, quer comer por dois, acha que tem que comer tudo, tem desejo, e eu acho que não é bem assim, não. Que pode ter diabetes gestacional, tem hipertensão, tem tanta coisa envolvida numa gravidez. Então, eu sempre tento, as minhas pacientes dão muita risada quando elas chegam e elas engordam, que eu vou pesar, e elas falam, ai, doutora, a senhora vai brigar, porque eu sou muito chata em relação a isso. Então, acho que a paciente tem que tomar cuidado do peso na gestação, tem que tomar cuidado com a alimentação, com a gordura, com o carboidrato. Então, assim, eu sempre encaminho para uma nutricionista, que eu acho que isso ajuda a paciente a entender melhor o que seria bom, né, ou não para ela. Eu gosto bastante de trabalhar junto com a nutricionista. Sua visão, doutora Ana Paula, com relação à questão de dieta, junto com o gestante, a questão da nutricionista, como é que a senhora entende desse trabalho? Eu também concordo com a Vivian, eu sempre encaminho, e assim, né, o aumento de peso, como a Vivian falou, vai levar aí a outras complicações da gestação. Então, é muito importante que ela controle. E aí, eu sempre falo com as pacientes, assim, você agora tem que comer direito, não é comer por dois. Então, vai comer o correto, de maneira equilibrada, e também não dá para fazer aquelas dietas malucas, né? Eu tô com uma paciente agora que ela praticamente esporte e tal, e ela tinha aquela dieta, assim, extremamente limitada. Aí ela falou, e agora, doutora? Eu falei, agora você vai ter que comer de maneira equilibrada. Então, vai para a nutricionista para você entender como você tem que se alimentar, porque senão vai faltar coisa para você e para o seu filho. E aí não vai dar certo, né? Aí eu falei assim, não tem como seu nenê ser fit agora. Você deixa o nenê crescer direitinho e depois você volta para suas atividades e melhorar a sua alimentação. Não dá para ser nem 8 nem 80, nem comer demais, nem ser extremamente radical na dieta também. Muito bem. Tem a pergunta aqui do Jorge Santos, ele que é da cidade de São Vicente. Obrigado, Jorge, pela participação. Ele pergunta para vocês, para as doutoras, boa noite, parabéns pelo programa. Pergunto para vocês se a internet é um aliado ou um adversário. Olha só, o Jorge Santos pergunta se a internet hoje é uma aliada ou é uma adversária. Começar pela doutora Ana Paula. Depende de onde o paciente vai buscar a informação, né? Tem muita coisa ruim, tem muita coisa que não é verdade e que às vezes assusta o paciente, né? Ou se não também deixa o paciente muito tranquilo. Eu falo que o pior médico é o Dr. Google. Então, assim, se você tem alguma dúvida, conversa com o seu obstetra. Ele vai ser essencial para te explicar o que realmente acontece e o que é fato de uma doença ou de uma alteração que deu em algum exame. Porque, normalmente, os pacientes que procuram a internet, elas chegam desesperadas no consultório, ou elas ligam desesperadas. Doutora, não, calma, não é isso. E eu acho que as informações são muito exageradas, né? Claro, tem muita coisa boa, tem muita gente aí colocando informações fidedignas, reais, mas tem que saber a fonte que você pesquisa.
Perfeito. Aliás, fonte sempre que possível, fonte oficial, né? Porque acredito que é aquela que vai ter menos impacto, menos informação equivocada, que pode acontecer, mas a probabilidade ela acaba diminuindo bastante. Doutora Vivian, a pergunta do Jorge Santos, se a internet é uma adversária ou se ela é uma aliada. A mesma coisa que a Ana Paula falou. Às vezes a paciente chega com a informação toda, que a gente até não precisa explicar tanto, isso é interessante. O problema é a automedicação, né? Quando a paciente acha que leu, já faz seu diagnóstico, toma remédio errado, e aí cria resistência à medicação. Eu acho que isso é a pior coisa da internet. O Google, ele ajuda muito a gente, até em alguns sentidos, de dar informação que a gente não precisa ficar explicando tanto, que a paciente já lê um pouco sobre aquilo. Eu acho que o Google, ele atrapalha no tratamento, que a paciente às vezes tem uma candidíase e tratou uma vaginose, ou vamos supor, alguma coisa desse tipo. Então, isso que atrapalha bastante. Às vezes, uma ansiedade, uma depressão, e a paciente, sabe, umas coisas muda os diagnósticos do Google, né? Então, acho que o profissional que tem que orientar direito os tratamentos, não o Google. Bem isso. Perfeito. Doutora Vivian, hoje, o que se preconiza, o que se orienta em relação às meninas, em que momento elas devem procurar o profissional, o médico, a médica, o ginecologista? A partir de que idade? Existe aí algo preconizado? Existe aí um momento que, a partir daquele período, os pais, a mãe, deva levar a menina ao ginecologista, a adolescente? Quando ela achar necessário. Porque, às vezes, a menina, as mães querem, quando menstruar, levar. Mas, às vezes, a paciente não tem a necessidade ainda. Às vezes, a menina tem 9 anos, tem 10 anos. A paciente vai ter um pouco nessa necessidade de conversar com o profissional, às vezes, do seu corpo, se conhecer. Às vezes, ela não tem esse bate-papo com a mãe. Então, às vezes, ela deve procurar o ginecologista. Será que ela vai pedir para a mãe ou não? Então, a gente, como profissional, fala, olha, leva quando menstrua. Mas, na verdade, quando ela quer, quando ela sente necessidade de conversar com algum profissional para entender do corpo dela, conhecer o corpo dela, quando ela está menstruando, sentindo cólica, para orientar mesmo, né? Não só quando começa a relação sexual, porque às vezes as pessoas confundem isso, vai para a ginecologista quando começa a relação sexual. E tem outras coisas que a menina adolescente tem cólica, né? Tem dor na mama. Então, isso que eu acho que a menina tem vontade de conversar com o profissional, fala com a mãe, olha, precisa ir ao médico. Às vezes dá um pouco de medo, porque a mãe vai relacionar, nossa, quer ter relação, né? Quer tomar anticoncepcional. E não é bem assim, né? Já passou da fase de ir para o pediatra. Talvez seja isso. Perfeito. Doutora Ana Paula, uma coisa que também acaba chamando a atenção, nós temos muita informação. A mulher, por natureza, em relação ao homem, não sei se no mundo, mas no Brasil, ela tem um cuidado maior, ela tem uma prevenção maior do que o homem. O homem normalmente só vai ao médico quando ele está sentindo alguma coisa. A mulher, de maneira preventiva, que, aliás, é o ideal, né? O ideal é sempre você fazer de maneira preventiva, tem esse cuidado. As adolescentes, as mulheres, têm realmente esse cuidado de prevenção? Ou isso, com o passar do tempo, vem aumentando, diminuindo ou vem se mantendo? Qual a sua visão da questão de prevenção, de procurar ginecologista, de se cuidar, de fazer os exames necessários, preventivos? Qual a sua visão em relação à da mulher? Porque a doutora Vivian comentou que a questão, às vezes, de engravidar, tem conhecimento, tem informação, mas acaba isso acontecendo. A senhora também comentou com relação a isso. Mas em relação à questão da saúde da mulher, de maneira preventiva, qual a sua visão hoje em dia? Ela aumentou, ela vem aumentando ou não esse cuidado, doutora Ana Paula? Olha, eu acho que não aumentou muito, não, assim. Eu tenho pacientes que às vezes chegam no consultório e dizem, faz 5 anos que eu não faço preventivo. Faz 10 anos que eu não faço preventivo. Então, por mais que qual é o tempo mínimo, doutora, que seria? Para um preventivo seria de quanto em quanto tempo? Qual seria a periodicidade? O ideal é fazer anualmente, né? A rotina anual. Anualmente. E aí, assim, eu tenho um paciente que falou assim, eu fiz meu último preventivo quando eu tive meu bebê, e o bebê tem 3, 4 anos.
Então, assim, eu acho que depende também da cultura, como eu tenho paciente que vai todo ano e às vezes fala assim, doutora, eu não preciso vir a cada 6 meses, eu quero vir a cada 6 meses. Não, não precisa. Tá tudo bem, né? A gente também não pode ser nem 8 nem 80. Mas eu acho que, principalmente, o que eu escuto muito no consultório é que elas falam assim, depois que eu sou mãe, eu deixo de cuidar de mim, porque eu não tenho mais tempo. Minha vida ficou dedicada à criança e tal. Na verdade, elas arrumam aí justificativas, né, desculpas, para não olharem para elas mesmas, né? Eu não tive tempo, eu tenho que trabalhar, o horário de ir no médico é o horário do trabalho. E aí elas vão deixando para depois. E aí, muitas vezes, elas só procuram quando elas têm algum sintoma ou alguma dúvida. Mas eu acho que ainda não é o ideal. Pode melhorar muito essa procura por prevenção. Doutora Vivian, uma coisa que pelo menos nos chama a atenção, que acabou acontecendo de maneira favorável, foi a vacina do HPV, né? Principalmente entre os adolescentes, de dar essa condição com relação a isso. A gente percebe que isso já está já na cabeça do adolescente, dos pais, dessa consciência da vacina, dessa prevenção em relação à questão do HPV, a senhora pode falar um pouco melhor com relação a isso, do que, às vezes, até de outras doenças que, às vezes, não são tão difundidas, mas que também requerem um cuidado, uma prevenção, doutora Vivian? Por incrível que pareça, eu percebo que as meninas que estão chegando no consultório estão chegando vacinadas. Olha, uma boa notícia, né, doutora? É uma boa notícia, né? Não, excelente. Essa vacina da HPV foi, assim, um avanço muito bom, porque, assim, o HPV é o maior responsável pelo câncer de colo, né? E, assim, morrer por um câncer de colo é muito triste. Uma doença que você pode pegar desde o início, que você consegue tratar desde o início. Então, é muito triste. Quando eu era residente, eu lembro que eu passei num hospital em São Paulo que é assim, só oncologia, tinham meninas de 19, 20 anos morrendo de câncer de colo. É muito triste essa realidade. Então, o HPV, a vacina do HPV, ela veio assim para melhorar muito, avançou muito nesse quesito de evitar essa doença que pode ser evitada, né? Pode ser tratada precocemente. Então, eu percebo que as meninas estão sendo vacinadas sim, que o sistema público de saúde, ela vacina, né, essas meninas e os meninos também, e a gente tem o dever de orientar as nossas pacientes a vacinarem os seus filhos meninos e meninas, porque às vezes elas esquecem que os meninos também podem ser vacinados. E o homem é, na verdade, muitas vezes, o transmissor do HPV para a mulher, né? Eu sempre brinco. Mas só tive um parceiro. Mas quantas parceiras esse parceiro teve? Quantos parceiros essas parceiras desses parceiros tiveram? É uma teia, né? Então, eu acho que a vacina do HPV é um grande avanço. Sua visão, doutora Ana Paula, com relação à questão hoje das adolescentes, das meninas, dos meninos, né? Como a doutora Vivian falou, também os meninos podem se vacinar. Realmente tem percebido esse movimento de já terem essa conscientização da vacina do HPV, que é uma coisa relativamente nova a vacina, não é isso? Sim. A vacina deve ter o quê? Acho que uns 9 anos, 10 anos no mercado, mas aí depois que ela foi colocada no SUS. Mas, assim, eu também percebo muito isso. As meninas já chegam vacinadas, ou às vezes a mãe traz a menina já para conversar e perguntar e tirar dúvidas sobre a vacina, porque deseja vaciná-las. E a maioria das minhas pacientes que têm meninos e meninas, elas já vêm conversando e perguntando para tirar as dúvidas para vacinar os dois, tanto o menino quanto a menina. Eu acho que isso foi muito importante, assim. E essa prevenção mesmo, como a Vivian falou, hoje em dia, pensar em morrer de câncer de colo de útero é praticamente inadmissível, porque, assim, o preventivo, ele é, teoricamente, um exame barato, né? Às vezes, você vai lá no posto de saúde, tem todo dia uma enfermeira colhendo. Então, assim, as mulheres têm que se cuidar. É um exame simples, que é com custo baixo, até para o governo, se você for ver pelo SUS, então tem bastante exame disponível.
E não dá para deixar passar, porque é uma teia mesmo, um passa para o outro, que passa para um. A gente tem um dado de que 99,9% da população mundial vai ser portador de HPV. Assintomático. A população, toda a população mundial, então, doutora, é isso? Sim. Eu fiz patologia do trato cervical inferior, né? Eu fiz especialidade em câncer de colo de útero. Então, assim, a gente sabe que todo mundo, 99,9% praticamente, basta uma relação sexual para ter contato com o HPV e se tornar portador. E a camisinha, a única doença sexualmente transmissível que ela não previne em 100% é o HPV, por conta da lubrificação, tanto do homem quanto da mulher, e do atrito pele a pele das genitálias. Então, isso já é o suficiente para ter o HPV e virar um portador assintomático. Perfeito. Então, agora, mudando um pouco de assunto, pois não, são 19h44, 19h44 desta noite, quinta-feira, hoje, batendo um papo aqui, participando hoje a doutora Vivian Marçal, ela que é ginecologista e obstetra, e também a doutora Ana Paula Lemes, que gentilmente está aqui conosco. Doutora, muito tempo bom hoje aí no Rio de Janeiro? Deu para curtir praia? Deu praia hoje, doutora? Deu praia, sim. Deu para passear um pouquinho, foi bem gostoso. A doutora não posso falar que deu praia, porque normalmente ela navega no seu veleiro. Quantos pés? 65 pés o veleiro? E aí ela acaba passeando ali pelas ilhas ali em relação à Angra dos Reis, e obviamente aí pouco ela só vê o azul do mar, né? O azul do mar junto com o marido, e aí pouco ela caminha na areia de praia. É 65 pés ali o veleiro do seu marido ou não? É, isso mesmo. Ou um pouco maior? Não, é isso mesmo. Eu queria mudar... Olha, vou te falar que meu sonho é ter um veleiro. Não, mas na verdade, ele tinha mandado uma mensagem na semana passada para o programa, e eu vou contar aqui, que ele já estava em negociação para poder realizar o seu sonho. Falou assim, não, mas não fala nada no programa. Não fala porque é surpresa. Então, em breve aí, ele falou que em breve já está em tratativas para poder lhe apresentar aí na próxima viagem. Mas eu sei que depois ele vai me matar, mas não tem problema. Hoje é aniversário dele. Eu queria falar um pouco da... Hoje é aniversário dele, a gente veio para cá comemorar, Marcelo. Olha, então Marcelo, então já estraguei a surpresa, porque o Marcelo ia, na verdade, ia presenteá-la, então, com o coveleiro aí com relação a isso, né? Então, nem sabia. Parabéns, viu, Marcelo? Um abraço aí, muitos anos de vida e felicidade. Obrigado. Eu queria que vocês falassem, nesse momento aí de pandemia que a gente enfrenta, quais são os cuidados que, principalmente a gestante e a família, né? O casal, na verdade, né? Porque deve ter neste momento em relação à questão do Covid-19. O que deve se fazer, o que não deve se fazer em termos de cuidados, e se tem períodos mais críticos durante o período de gestação. Se é no final, se é no início, se isso interfere de alguma forma. Poderia falar, doutora Vivian, com relação a isso, a questão do Covid, quais são os cuidados que a gestante, que o casal, na verdade, hoje, né, deve ter em relação a esse período de gestação? Olha, Flávio, todo mundo tem que ter a mesma orientação, não gestantes e gestantes, porque o cuidado é o mesmo, a higiene, isolamento social da maneira possível, né? Uso de máscara, lavar bem as mãos, evitar o contato com a mucosa, né? Assim, nasal, porque a gestante, ela entrou no fator de, ela entrou como um grupo de risco depois. No começo ela estava sendo considerada normal, porque a gente foi vendo que podia ser que essa gestação podia ter um infarto placentário, uma dificuldade no crescimento fetal, algumas coisas assim. Mas não tem nada comprovado, é uma doença muito nova, a gente não tem estudo, a gente não tem bibliografia para falar que acontece ou não. Eu tenho uma experiência, assim, com gestante com Covid, ruins, que eu acompanhei pacientes na UTI, porque eu passo visita no hospital aqui em Santos, que eu tive pacientes na UTI que evoluíram muito bem e tive pacientes que evoluíram muito mal. Mas, graças a Deus, a grande maioria dessas gestantes que tiveram Covid se comportaram
a grande maioria se comportou como uma paciente não gestante. Então, os cuidados são os mesmos, higiene, máscara. E, assim, o pior momento de pegar o Covid talvez seja no final, mas isso não é comprovado. Porque a gente, no final, até melhor, porque o neném já nasceu, ele consegue fazer esse parto. Mas no começo, se você tem uma piora a paciente tem uma insuficiência respiratória, você não tem como tirar esse neném prematuro, que ele não vai sobreviver aqui dentro. Então, pode acontecer um óbito fetal. Mas isso não tem nada comprovado. As pacientes de início de gestação que eu peguei com Covid, todas evoluíram muito bem, assintomáticas, uma dor de cabeça, um resfriado leve. Então, não dá para falar qual é o melhor período. É da pessoa, né? A resposta que a pessoa vai ter perante a doença. Não dá para dizer muito certo isso não, Flávio. Muito bem. Doutora Ana Paula, quer comentar a respeito dessa questão dos cuidados aí em relação à questão da gestante durante o período da Covid-19? É o que a Vivian falou mesmo. Eu tive pacientes no consultório em fases gestacionais diferentes. Graças a Deus, elas evoluíram muito bem. Os bebês também não tiveram problema algum, nasceram muito bem. Mas é isso, é para todo mundo a mesma orientação, né? Uso de máscara, lavar bem as mãos, higienizar o que chega em casa, compras, tudo é higiene e os cuidados básicos, né? E assim, só comentar que parece que as pessoas acham que acabou, né, a pandemia, mas não acabou, gente. Ela tá aí, a gente tem que evitar da melhor maneira possível, fazer o que a gente consegue, porque ainda talvez possa piorar de novo, né? Como está acontecendo na Europa. Então, assim, as pessoas estão achando que acabou, as praias de Santos estão cheias. Aqui, você olha, assim, eu e meu marido, nós nos sentimos 2 ETs em Paraty, porque são nós 2 de máscara. Então, assim, gente, é complicado, né? As pessoas têm que se conscientizar. Perfeito. Detalhe, viu, doutora Vivian, que a doutora Ana Paula falou que a gente olha, porque eles estão, obviamente, no mar e eles olham a faixa de areia, né? Por isso que eles ficam olhando as pessoas na faixa de areia ali em Paraty, eles ficam só acompanhando da embarcação deles. Aliás, ele é médico, o Marcelo, não? Não, ele trabalha com TI. Aliás, foi ele que montou tudo aqui para mim enquanto eu estava tomando banho. Ele foi montando, foi colocando. Aí ele já olha, tá tudo bem, posso tomar banho, tá tudo ótimo. Aliás, o Marcelo já até pensou, já idealizou o nome da embarcação, que vai ser Lemes, né? Ele vai colocar a embarcação o nome de Lemes, né? Então tem toda a relação com a embarcação que tem Lemes, é um veleiro, mas vai ter Leme ali. Mas, brincadeiras à parte, eu queria que vocês falassem sobre uma questão que é muito recorrente, que é a questão da infecção urinária. Por que isso é uma coisa recorrente? Qual é a ausência ou como prevenir a questão da infecção urinária? Por que isso acontece? É uma questão de região, região que eu digo, a nossa região, é uma questão de alimentação, da ausência de líquido. Por que isso acontece muito, na visão de vocês? A questão de infecção urinária. Meninas, fiquem à vontade. Doutora Vivian e doutora Ana Paula. Eu achei que pode. Vamos lá, doutora Vivian. É uma doença muito... Nós vamos falar da gravidez, é isso, né, Flávia? Você está falando? Sim, sim. Então, na gravidez, a infecção de urina é muito importante ser tratada devido ao que ela pode levar a trabalho de parto prematuro, né? Tem mulheres que não têm infecção de urina e tem mulheres que têm de repetição. Até a própria gravidez pode atrapalhar isso pelo aumento do útero, com essa compressão de ureter, né? Essa urina que não fica mais represada, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. E o atrito da relação sexual também, que a mulher tem a uretra muito curta, tá? Então isso também aumenta o risco de infecção. Então, tem tudo isso que pode levar ao aumento de infecção na gravidez. A mulher, de maneira geral, tem muita infecção de urina, né, Flávio? Assim, tem gente que não tem nunca, mas a gente sempre orienta a ter relação sexual e depois fazer um xixizinho, como dizem, né? Para lavar essa uretra, que a uretra é muito curta da mulher, é muito fácil subir bactéria.
igual quando a gente está falando sobre o atrito né, das genitálias do homem e mulher, isso também tem bactéria, isso leva à infecção de urina. Então, a infecção de urina, ela tem que ser tratada na gravidez, ela é muito importante para não levar uma infecção renal, que a gente chama de pielonefrite, e que pode levar a um trabalho de parto prematuro. É isso que a gente se preocupa mais. Tá. Doutora Ana Paula, nós falamos da infecção na gestação e a questão na adolescência, na mulher como um todo, a questão da infecção urinária. Como prevenir com relação a isso? Tem que tomar bastante líquido, né? Isso ajuda bastante aí, até prevenir não só a infecção, mas cálculo renal também. É importante a orientação desde pequena, a menina, em como ela em como ela realizar a higiene dela, né? Sempre puxar o papel para trás, se evacuar, tomar um banho também sempre puxando a sujeira para trás. Tudo isso é muito importante. Às vezes tem paciente que chega adulto no consultório, ou mesmo quando eu atendia pelo SUS, que elas não sabiam como que se faz a higiene da mulher, né? E aí o paciente tem infecção de urinária de recidiva, assim, uma atrás da outra. Aí eu pergunto, mas como que você faz a sua higiene? Ah, doutora, eu puxo o papel para frente. Não, tem que puxar o papel para trás, porque a distância ali, né, o períneo, ele é muito curto, então isso também vai levar bactéria. A relação sexual, como a Vivian falou, o atrito. Antigamente, quando as meninas casavam virgens, né, tinha a tal da infecção da lua de mel, né? Então, assim, porque era muito atrito. Então é isso, é cuidar da sua higiene, tomar bastante líquido, que vai ajudar bastante. Já é meio caminho andado aí, como diria. Muito bem. 5 minutos para as 8 da noite, eu não poderia deixar de falar com vocês, eu queria ouvi-las, a respeito da atividade física da gestante. O quanto é importante o caminhar, a atividade física, aquela pessoa que está acostumada, até que ponto ela deve ir em relação à questão da atividade física, procurar um profissional, um orientador nessa área, um educador físico, ou a pessoa que não está acostumada e passa a ter atividade física. O que vocês podem falar a respeito disso? Doutora Vivian, atividade física para gestantes. Olha, isso é fácil falar para mim. Eu fiz ginástica na minha gravidez inteira, até uma semana antes de ter neném. E as pessoas, até uma semana antes? Uma semana antes? Desde o início até o final. E eu acho de extrema importância. Eu só falo assim, se você engravidou fazendo atividade física, você não precisa parar. Agora, se você é sedentária, engravidou e quer ser atleta, acho que não existe isso. Se você não estava fazendo nada, você vai esperar você ter uma gestação mais sólida para você fazer uma atividade mais leve. Uma hidroginástica, um pilates para gestante. Agora, a mulher que faz uma musculação e engravida, continua com essa atividade. Lógico que sempre com um frequencímetro, não deixando que a frequência cardíaca ultrapasse o dobro da sua frequência basal. Se a paciente tem uma frequência basal de 60, não pode ultrapassar 120 e assim por diante. Então, a importância do uso do frequencímetro. A atividade física sempre vai ser importante. Eu sou adepta à atividade física, como a gente teve uns bate-papos aí, ela é prevenção até de câncer de mama, né? Então, a atividade física é muito importante na gestação, fora da gestação. A Ana Paula sabe que eu amo atividade física e acho que a gente tem que incentivar nossos pacientes, sim, a fazerem, pelo menos na gravidez, um pilates, uma hidroginástica, mas se ela não é para virar atleta, a mulher nunca fez nada, quer virar atleta na gravidez, eu acho que não é a hora, né? Vamos esperar esse puerpério passar. Muito bem, vamos ouvir a palavra da velejadora, doutora Ana Paula. É isso mesmo, concordo com a Vivian, e aí ela me picou com o bichinho da atividade física, eu tô 2 semanas sem atividade, que eu tô aí de férias, tô sentindo falta, precisava te falar isso. Mas é isso mesmo que a Vivian falou, eu oriento a mesma coisa que ela, se a paciente já faz atividade, ela pode continuar fazendo, ela pode continuar com a mesma carga de peso que ela já pegava antes, mas sempre com frequencímetro, sempre com orientação, e se ela não fazia nada, agora não é o momento, agora é o pilates mesmo para gestante, a hidroginástica para gestante, uma caminhada leve,
Mas a atividade física é importante para tudo mesmo. Muito bem. A Cláudia Garcia participa do programa. Cláudia, obrigado pela participação. Fala assim, estou adorando o bate-papo. Parabéns, meninas. Obrigado aqui, Cláudia. E aí ela pergunta o seguinte, a partir de que idade se considera uma gravidez de risco? A Cláudia Garcia pergunta. Tem isso, doutora Vívia, depois doutora Ana Paula? Risco para quê, né, Flávio? Tem essa pergunta. Risco, assim, para ter uma doença, uma criança doente. A gente considera uma gestação tardia acima de 35 anos. A gente considera uma mulher acima de 35 anos uma gestante idosa. Eu não me incluo aí, tá? Eu fumei com 37 anos. Mas tá, porque a mulher é então, velha. Chama-se gestação tardia. É assim que se chama, então. Gestação tardia, não gestação de risco. Perfeito. Acima de 35 anos, a gente assim, na primeira gravidez, né, Flávio? Pensando que ela nunca teve gestação anterior, a primeira gravidez depois de 35 anos, a gente pensa numa gestação tardia, que a mulher tem mais chance de ter outros problemas, como a pré-eclâmpsia, diabetes. E a mulher acima dos 40 anos aumenta o risco de cromossomopatia, né? Uma criança com síndrome de Down. Isso não quer dizer que a mulher vai ter isso, mas isso aumenta a chance. Né? Então, a gente só tem que lembrar isso. Porque as mulheres, às vezes, têm medo de engravidar com 40 anos, mas nós temos muitas mulheres grávidas pela primeira vez com 40 anos, porque esse é o mundo moderno. Então, acima de 35 anos é sou a gestante tardia, a gestante idosa. Aqui eu não concordo, mas essa é a definição. Muito bem. Quer complementar, doutora Ana Paula? É isso mesmo que a Vivian falou, não tem muito... Mas não, é gestante idosa. E o extremo também, né? A paciente muito jovem, ela também vai ter um risco maior de ter pré-eclâmpsia, diabetes. Então, a gente precisa moderar aí, né? Mas, assim, hoje em dia é muito difícil, como a gente falou no começo, né? Para quem quer uma vida mais estável na profissão, na carreira, não ser gestante idosa, né? Então... a maioria vai ser gestante tardia. Muito bem. Olha, são 8 horas da noite, estamos chegando ao final do programa. Esse bate-papo animado aqui com as médicas. Quero agradecer aqui a doutora Vivian Marçal, ginecologista obstetra. Doutora, prazer em falar com a senhora novamente. Até uma próxima oportunidade. Sucesso aí cada vez mais na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que a senhora possa voltar outras vezes aqui no Sem Pauta. Obrigado, boa noite, viu, doutora Vivian? Obrigada a vocês pela oportunidade mais uma vez. Eu amo a Ana, ela sabe disso, adorei esse bate-papo. E, assim, sempre que precisarem, pode contar comigo, eu estou aqui à disposição. Obrigada, boa noite para todos. Obrigado, doutora Vivian. Tá certo. Quero parabenizar, então, o Marcelo, aniversariante deste dia 22 de outubro. Já a noite está estrelada, tem lua aí em Angra dos Reis hoje, doutora Ana Paula? Tem uma lua linda. Eu tô até aqui olhando. Tem uma lua linda lá não fora. Não tá olhando pela escotilha, não. Não tá olhando pela escotilha, não, né? Não. Muito bem. Então, eu sei que daqui a pouco eles vão pegar o veleiro, vão comemorar aí o aniversário daqui a pouco, um jantar lá à luz da lua, né? Aí no Mar Calmo de Angra dos Reis. Quero agradecer aqui a doutora Ana Paula pela participação no programa. Sucesso cada vez mais. Obrigado aí. Prazer em revê-la. Posso voltar outras vezes aqui no programa, viu, doutora? Obrigado, boa noite. Obrigada a vocês, obrigada mais uma vez pela oportunidade, também estou à disposição para quando precisarem. Foi muito bom conversar com a Vivian, também amo ela de paixão, a gente se conhece já faz um tempo, a gente trabalha junto. Muito obrigada aí, pessoal, pelos pedacinhos de noite, né, por esse comecinho de noite, pela oportunidade, e um beijo para todo mundo aí que acompanhou a gente. Muito bem. A todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos amanhã. Amanhã, sexta-feira, estaremos aqui participando mais uma vez do programa Sem Pauta. Desejando a todos uma ótima noite e até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.